Olá pessoal, então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito mais de algumas questões da Ayurveda. Ok? Bom, a Ayurveda, como já foi falado, o termo Ayurveda provém do sânscrito, Ayur, significando vida, e Veda significando conhecimento. Então, é o conhecimento da vida em si, a ciência da vida, um manual para que o homem possa realizar o objetivo supremo da sua alma, que é a autorrealização, que, como já foi falado, é algo radicalmente diferente de felicidade. Felicidade é algo que a pessoa pressupõe que ela vai experimentar quando algo externo acontecer. A autorrealização é um sentir que ela cultiva voluntariamente, e esse sentir ela vai experimentando como uma resposta da vida diante dos seus movimentos. Evidentemente que a vida não vai responder com isso se ela não estiver realizando, se ela não estiver agindo numa certa linha de conduta, por assim dizer, que seja respaldada pelos seus princípios, pela sua necessidade evolutiva naquele contexto, ok? Bom, falando em autorrealização, então essa ciência Ayurveda, ela tem princípios, evidentemente, né? Tem objetivos, evidentemente. Então, eu vou falar alguns minutos a respeito dos objetivos do Ayurveda. Todos eles envolvem essa questão da autorrealização da alma. Vamos falar do primeiro, Dharma. O que significa Dharma? Bom, Dharma tem muitos significados, mas eu vou focar naquele que mais tem facilidade para que a gente entenda essas coisas no nosso dia a dia. Então, o que é Dharma em si? Dharma seria mais ou menos isso: a tua responsabilidade que você tem nas coisas nas quais você mantém um relacionamento no dia a dia. Por exemplo, você tem um Dharma com o teu corpo físico, ou seja, você tem uma responsabilidade para com esse corpo físico. Você tem um pet, você tem um Dharma para com esse pet, você tem uma responsabilidade para com esse pet. Você tem uma responsabilidade para com as pessoas ao teu redor. Você tem um Dharma para com o mundo. Você tem um Dharma com a tua cidade. Você tem um Dharma com o teu prédio. Entende? Ou seja, Dharma é essa relação de responsabilidade que você tem com as coisas. E isso é único para cada caso. Quero te dizer o seguinte, por exemplo, uma mãe tem 10 filhos. Existe o Dharma geral com os 10 filhos, mas existe o Dharma específico para com cada filho. Por isso que não tem lógica uma mãe, por exemplo, querer ter as mesmíssimas atitudes com os 10 filhos, levando em conta de que cada filho é único. Cada filho tem um processo único, cada filho tem necessidades únicas. Então existe esse Dharma geral para com os filhos, mas existe também o Dharma mais específico para cada filho. Então, o Dharma, ele também vai modificando na medida em que você vai despertando a tua consciência. Ou seja, o Dharma também tem infinitas formas de expressão. Okay? Você, quando tinha 10 anos,
você tinha um nível de expressão do Dharma com a vida. Quando você tinha 25, isso é diferente, com 30, 40, 50, ok? Então essa expressão da tua responsabilidade, do teu Dharma, ele também vai se modificando, ok? Então isso é Dharma. Resumindo, Dharma é a responsabilidade que você tem com as determinadas coisas que fazem parte da tua vida. Um ponto bem bacana, a vida também tem um Dharma para com você. Ou seja, você não está desamparado na vida. Você não está solto. Na verdade, a vida tem um cuidado com você. E, evidentemente, que ela responde com você mediante as tuas atitudes nessa relação com a vida. Lembra, a nossa existência é o resultado das nossas relações. Como lógica também é o resultado da expressão desse Dharma nas relações. Dharma, então, é responsabilidade nas relações. Então, o nosso caminho em si, ele é resultado das nossas escolhas nessas expressões. Okay? Dharma, responsabilidade nas relações. A responsabilidade que você tem, o teu Dharma é único nisso. Okay? Seguindo, mais a respeito dos objetivos do Ayurveda no que se refere ao homem especificamente. Artha, A-R-T-H-A. Artha significa prosperidade. Isso também é um ponto bem bacana a ser falado. Então, nós, de uma forma geral, nós associamos prosperidade a essa questão material, por assim dizer. Ela faz parte também, mas não é o X. A prosperidade, nesse sentido, tem relação direta com a expansão da tua consciência. É ou não é que os momentos mais sublimes da tua vida provavelmente têm a relação com momentos de simplicidade? E não necessariamente com uma questão financeira, por assim dizer. Com momentos de simplicidade. Okay? Por quê? Porque envolve um sentir profundo. Não é algo necessariamente que te puxa para fora, muito pelo contrário, é algo que te resgata para dentro, que é o que naturalmente tende a acontecer conosco com o tempo. Então, naturalmente uma pessoa de 60 anos, ela tende a ser mais introspectiva do que quando ela tinha 30 anos. Ok? Prosperidade. Prosperidade, nessa perspectiva, não tem tanta relação com situação. Tem relação com direção. Observa, não tem tanta relação com a situação, mas tem relação com a direção. Um exemplo. Jesus está sendo crucificado. Aquele momento era uma situação de dor, de sofrimento, era uma situação de dor e sofrimento. Mas a direção dessa situação era uma direção de magnitude, de luz, de uma estupenda autorrealização pelo dever cumprido. Ou seja, a vida daria uma resposta a esse movimento do dito Jesus Cristo. Ok? Seguindo, novamente,
Prosperidade, nesse sentido, tem relação com direção, muito mais com direção do que com situação. Então, quantas vezes você já deve ter tido essa experiência? Você estava numa situação boa, um contexto muito agradável, maravilhoso, mas você não sabia que a direção dessa experiência poderia ser de vazio, de dor, frustração e assim por diante. Até porque a própria vida tem as suas leis de compensação. Diga-se de passagem, né? É lei da vida. Quando você está ganhando, você também está perdendo. Quando você está perdendo, você também está ganhando. É lei. Ok? Então, na medida que você vai compreendendo, apreendendo esse conhecimento, você voluntariamente vai aprendendo a jogar com a vida. Você já sabe que se a vida te deu uma coisa bem bacana, fica tranquilo que ela cobra por isso, tá? Não tem erro, ela cobra por isso. Então, se você é uma pessoa que circula bastante dinheiro por você, por exemplo, né? É interessante que você faça bom uso disso, que você ajude a distribuir para que equilibre a balança e para que a vida não cobre numa antítese relacionada a isso. Ou seja, nada é nosso em si, tudo é emprestado. Então saiba que se circula por você bastante essa questão financeira, é porque a vida permite isso por você. Okay? Então, é inerente à vida essas leis que têm relação com o relacionamento com o meio. O que você recebe não é para ficar somente com você, é para ser compartilhado de uma forma ou de outra. Okay? Prosperidade, então, tem relação com direção e não com situação. Então, às vezes a gente pode estar passando por uma situação de extrema dor, muita dificuldade, mas a direção ter uma prosperidade que transcende aquela situação. Assim como a pessoa pode estar passando por uma situação onde é muito agradável, mas mas a direção, por assim dizer, não trará uma prosperidade nesse sentido. Então, resumindo, prosperidade não é onde estamos, mas para onde estamos indo. Okay? Perfeito. Então, sabedoria tem muito mais relação com direção do que com situação. Mais outro ponto bem bacana, dentro dos objetivos da ciência Ayurveda em relação à existência do ser humano. Kama, K-A-M-A. Kama, em sânscrito, tem relação com prazer. Todo mundo já deve ter ouvido falar daquele termo Kama Sutra, né? Na qual é absolutamente deturpado na nossa visão. Bom, Kama nesse sentido de prazer. Então, nós temos vários corpos, não é somente o corpo físico, né? Emocional, mental, anímico e assim por diante. Então, cada corpo requer os seus próprios prazeres, por assim dizer. Cada corpo. Então, os prazeres que o corpo, por assim dizer, o corpo físico deseja, pode ser completamente distinto, e são, evidentemente, dos prazeres relacionados à alma. O corpo físico é algo material, é algo sutil, necessitamos desses prazeres também, necessitamos. Prazeres físicos que tenham relação com os 5 sentidos. Isso faz parte. Evidentemente que esses prazeres também têm relação conforme a necessidade de cada um, a idade,
o contexto, o grau de consciência, por assim dizer, isso é muito particular de cada um. Aí temos os prazeres para o corpo emocional, que já são prazeres diferentes. Temos os prazeres para o corpo mental, que já são outros prazeres. E diga-se de passagem que nessa questão mental, tem o mental inferior, o mental médio e o mental superior. Okay? Então são níveis diferentes do mesmo corpo. E isso também depende de cada pessoa, do nível de consciência de cada pessoa. Por que eu sempre friso, por que eu sempre toco nessa palavra do nível de consciência? Porque é isso que determina. Não interessa a tua crença, a tua religião, posição social e assim por diante. A tua assinatura, a vida reconhece você, a vida localiza você pelo teu nível de consciência. O resto é enfeite. É o teu nível de consciência em si que determina o nível, ou melhor, que determina a tua posição nesse jogo da vida. É o teu nível de consciência. E isso transcende, evidentemente, que transcende as posições sociais. Ok? Então não é porque alguém, a gente vê isso direto, né? Óbvio. Não é porque alguém ocupe determinado cargo. Não é porque alguém tem uma determinada profissão. Não é porque alguém lê a Bíblia. Não é porque alguém tenha determinadas crenças que isso signifique necessariamente consciência. Não é porque a pessoa defende o verde, os animais e assim por diante, que isso signifique necessariamente consciência. Isso pode ser simplesmente um linguajar que a pessoa está repassando, simplesmente repassando. Então, no nível mais sutil, nós não podemos associar necessariamente atitude com o nível de consciência, porque a pessoa pode estar tendo determinadas atitudes e isso ser uma questão muito mais robotizada e não por uma questão de expressão de fato de uma consciência. São coisas distintas. É como você pegar uma criança, por exemplo, aí você educa ela para fazer as coisas, né? Ela faz tudo assim, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, tudo certinho, tudo de uma forma mecânica, ela é absolutamente certinha, mas isso não significa consciência. Ou seja, a consciência transcende as próprias atitudes. É por isso que a pessoa, quando vai conviver com o mestre, ela se frustra. Geralmente ela se frustra. Por quê? Porque ela começa a ver atitudes desse mestre, onde antes ela tinha uma ideia estereotipada. Mestre tem que ser assim. Mestre não pode levantar a voz. Mestre não pode sentir raiva e coisas do tipo. Então esses arquétipos, essas ideias, por assim dizer, elas caem. Né? Okay? Então a expressão de uma consciência pode transcender as atitudes. Por exemplo, a gente diz Deus é amor, né? Deus é amor, é infinita compaixão, e assim por diante. Aí vem um terremoto, digamos aí, mata 100 mil pessoas, né? Matou 100 mil pessoas, então você vai dizer que essa foi uma atitude anti-amorosa, divina? Você não pode dizer isso, né? Por quê? Porque o amor divino transcende a nossa percepção que nós temos a respeito
disso que a gente chama de amor. O amor para nós temos uma visão muito personalista, muito ligada ao afeto. Só que quando a gente vai entrando nessas questões mais transcendentais, por assim dizer, aí nós vamos nos dando conta que certas atitudes, como guerras, por exemplo, também podem ser expressões de amor. O amor conveniente para que aquelas pessoas envolvidas naquela questão se deem conta de certas coisas. Então, a vida, ela é amor, mas é um amor transcendente, não é refém do afeto, não é refém da visão que nós temos de amor, não é refém da visão que nós temos de paciência, não é refém da visão que nós temos de tolerância e assim por diante. Nós, sim, é que somos refém dessas leis maiores, mas as leis maiores não são reféns da visão que nós podemos ter a respeito das coisas, até porque a nossa visão é ínfima diante das coisas, como o próprio mundo mostra isso. E aí, como diz um sábio, né? O mundo ele é perfeito com todas essas questões que nós observamos no dia a dia. Ele é perfeito para o nível de consciência daqui, deste mundo, desta dimensão. Ok? Seguindo. Observação em cama, né? Que tem relação com o prazer. Lembra? Felicidade é uma coisa, a autorização é outra. Então, esse prazer, ele pode ser muito sutil, absolutamente sutil, como ele pode estar de fundo, aonde na superfície esteja gritando uma dor, por exemplo, mas de fundo a pessoa esteja sentindo esse prazer muito mais a nível de alma, aonde os corpos mais externos, físico, emocional e mente, né, pode estar num sofrimento muito grande, mas a nível de alma ela está experimentando um sabor, que é como aquele exemplo, né? Jesus Cristo crucificado, bastante dor, bastante sofrimento, porém uma íntima, lá no fundo, uma íntima autorrealização, um íntimo regozijo pelo dever cumprido, dever este respaldado pela vida para com aquele indivíduo. Para com aquele indivíduo. Você não é Jesus Cristo, você não é Jesus, né? Você não é Buda, entende? Você é único. Por isso da importância de você ir adquirindo conhecimentos a respeito de você. Lembra? Autorrealização tem relação com a expressão dos teus talentos, que tem necessária relação com o teu biotipo, com o tipo de movimento que você tem na vida, nessa passagem, por assim dizer. Ok? Autorrealização. Aquela mamãe que tem que levantar lá de noite, né? Aí o filho está com gripe, por exemplo, e ela tem que levantar 3, 4, 5 vezes, ela não está feliz, evidentemente. Mas se você perguntar para ela assim, me diz uma coisa, você está se realizando nisso? Evidentemente que ela vai dizer que sim. Ela está ficando mais velha e não sei mais o que, por isso, blá, 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 mas ela está experimentando um suprassumo, que é lá da alma dela. É a alma dela que está se realizando, mesmo às custas de danos, por assim dizer, no corpo físico. Okay? O corpo físico você pode cuidar à vontade, tá? Ele pertence à Terra. Então você parte e ele fica aqui. Ele tem data de validade. Nosso corpo físico tem data de... ele tem
data de validade. A nossa personalidade tem data de validade. Próximo item, moksha, M-O-K-S-H-A, moksha. Então, vários significados, só para variar, termo em sânscrito, né? E eu vou me ocupar com o significado de liberação. Liberação. Aí quem estuda budismo aí pode entrar com aquele tema, né? De você se liberar da roda do samsara, que é do ciclo de nascimentos e mortes. Mas eu não vou entrar nesse tema agora, ok? Vamos ficar num papo mais acessível, por assim dizer. Moksha, nesse sentido de liberação. É ou não é, quando você resolve alguma coisa na tua vida, você tem aquele sentir de estar livre daquilo ali. Você deu o giro naquela questão. Você resolveu aquela questão. E aí quando você resolve uma questão, lembra? A vida é tese e antítese, tese e antítese. Quando você resolve uma questão, simultaneamente já surge outra questão na tua vida. Ok? Ou seja, o final de algo é simultaneamente o início de outro algo. Isso tem relação com o elemento ar. O elemento ar está sempre girando vazios, por assim dizer. Então, nós só podemos circular porque existe espaço vazio. Se você olhar para o céu, vai ver ali as estrelas e tal, lua, sol e assim por diante, mas existe muito mais espaço vazio. E é assim. Então, a vida conspira, se há muito mais espaço vazio, significa que a vida conspira muito mais pelo movimento. Então, não interessa o que seja de maravilhoso na tua vida. Quando você tenta se agarrar a isso, a vida não vai conspirar. Quando você se agarra, você está criando uma tese nessa relação. Você está criando uma tese. A vida responde com uma antítese. Quanto mais forte é o teu apego, seja no que for, a vida vai responder com uma antítese no mesmo nível. Então, você voluntariamente já vai lidando com uma certa parcimônia em relação às coisas boas, agradáveis, por assim dizer, e as coisas não tão agradáveis na tua vida. Porque se é uma coisa agradável e você se agarra com unhas e dentes nela, saiba que a própria vida vai criar uma antítese para que você desapegue, custe a dor que custar. Porque a vida não respalda apego nesse sentido. A vida respalda ao movimento, a novidade de instante em instante. Porque nada para, né? Não existe. Ah, eu estou com uma energia parada. Isso não existe. Okay? Tudo está em movimento. A questão é que quando nos apegamos, seja uma coisa agradável ou não, a energia fica estagnada, mas não parada. Ela fica circulando no mesmo lugar. E isso gera um atrito. E isso tende a gerar uma resposta da vida diante disso, na qual vai criar situações para que essa estagnação seja desfeita com dor ou sem dor e possa retomar o fluxo. Ou seja, a vida não tolera estagnação, seja em coisas boas, seja em coisas não tão boas, por assim dizer. Não tolera. Okay? Porque isso gera um fluxo, por assim dizer, onde naturalmente com o tempo tende a puxar para baixo.
E a vida é inerentemente, nessa questão transcendental, por assim dizer, um movimento ascendente. Se você não tem yang, se você não tem calor, você não respira, você não vive, você não levanta. Então, se fica 10 dias de chuva, por exemplo, 10 dias de chuva, né? 10 dias bastante frio, naturalmente todo mundo sente mais vontade de levantar da cama, porque há menos yang, há menos calor, há menos essa energia ascendente no ar. E como nós não estamos isolados, nós tendemos a responder a isso também. Por isso que o nosso organismo responde diferentemente nas horas do dia e nas estações também, idade também e assim por diante. Okay? Ninguém é tão forte de se isolar a ponto de não ser interferido por essas questões externas. Não importa a tua crença, não importa a tua força de vontade, nós estamos sendo arrastados por esses movimentos universais. Então, o sábio é aquele que vai observando essas coisas e vai deixando de lutar contra isso e vai jogando junto com isso, para que dentro do possível o seu sofrimento, por assim, diminua. Ok? Moksha no sentido de liberação. Quando você resolve o que quer que seja, né? Então você tem esse sentir de liberação e instantaneamente você passa para outro nível. E nisso já vem outros desafios, já vem outras teses, e já vem outras antíteses, e assim por diante. Isso é lei da vida, tá? Quando você cria um desejo na tua mente, uma meta, um propósito, simultaneamente, a vida já cria uma antítese. Simultaneamente. Você já deve ter ouvido falar naquela linguagem, né? Que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Isso, de certa forma, tem um fundamento, por assim dizer. Cada vez que você pensa em fazer algo, simultaneamente surge uma força, entre aspas, oposta. Isso faz parte da vida. Para cada tese existe uma antítese. Quem tem muita bondade tende a ter o oposto dentro de si. Quem tem muita maldade também tende a ter o oposto dentro de si. É ou não é, que você já deve ter ouvido falar, que essas pessoas extremamente cruéis, por exemplo, extremamente cruéis, essas pessoas tinham aquelas pessoas extremamente queridas por elas. E assim é. Assim como uma pessoa que pode ter muita bondade, por assim dizer, essa pessoa tem um nível de energia oposta com a mesma força. Então, bastante luz, entre aspas, bastante treva. Bastante força numa tese, bastante força na antitese. Ok? Porque assim é a vida. É a lei do equilíbrio, é a lei da compensação. Opa, essa pessoa está ganhando muito, está abrindo espaço para uma antítese em relação a essa questão. Uma pessoa está sofrendo muito, opa, tem uma antítese para essa questão. Ou seja, nada fica sem ganho e sem perda. Nada fica em vão nessa vida. Você está sofrendo, você está tendo simultaneamente uma antítese relacionada a isso. Você está tendo ganhos. Você está tendo momentos maravilhosos na tua vida, perfeito. Também tem uma antitese relacionada a isso.
Ok? Então falamos no Dharma, que é essa responsabilidade nessas relações, por assim dizer, com tudo, né? Quanto mais você desperta a tua consciência relacionado a isso, a coisa não se expande, tá? A coisa afunila, a tua responsabilidade aumenta. Tem uma passagem na Bíblia que diz que quando você aumenta o conhecimento, você aumenta o... Para quem conhece a passagem? Quando você aumenta o conhecimento, você aumenta o sofrimento. Porque nós sabemos que a tomada de consciência, muitas vezes, tem esse sentir de dor. Mas não é uma dor da alma. É uma dor por você estar se dando conta das tuas ilusões. Nós temos muitas ilusões. Isso faz parte daqui. Ilusão. Só que a desilusão é natural que gere uma dor. Mas a desilusão também ela está rompendo, ela também está te libertando, ela está permitindo para que você ascenda para um nível superior, aonde essa força, por assim dizer, ela não consegue mais agarrar. Então, desilusões fazem parte também de moksha, da liberação. As desilusões, mesmo com dor, elas também nos libertam, elas também nos liberam. Que é o que a gente vai experimentando de uma forma geral com a idade. Então, algumas dores, por assim dizer, vêm mesmo, mas a antítese dessa dor é a liberação. Ok? Vimos Dharma, vimos o Artha, que é a prosperidade. Prosperidade, então, tem relação com esse movimento, tem relação com o despertar, não tem relação direta com a situação, mas com a direção. É ou não é que se você fazer uma retrospectiva na tua vida, as pérolas, por assim dizer, teve muito mais relação com essa questão de direção que você tomou a partir daquela experiência. Por exemplo, você teve uma experiência onde você se deu conta de certas coisas, de coisas que você não quer mais para a tua vida. Geralmente, essas situações estão repletas de algum tipo de dor, que faz parte, mas ao mesmo tempo te liberta. Okay? Porque é de extrema importância você saber aquilo que você não quer para a tua vida. Porque é irônico, é meio irônico, que esse caminho espiritual, que esse caminho do despertar da consciência, sendo que ele vai afunilando, essa questão de dizer sim, ela vai se restringindo cada vez mais. E nisso você vai ganhando torque, você vai avançando mais, você vai ganhando mais força, você vai ganhando mais vigor espiritual. Não porque você vai se espalhando, é exatamente o contrário, você vai focando. Você vai deixando, ou melhor, você vai deixando de ver as coisas. Você vai passando mais a enxergar as coisas. Você pega um objeto e você olha para ele. Quando você está olhando para um objeto, você não consegue enxergar o entorno. Para que você consiga enxergar o entorno, você tem que deixar de olhar. Porque a única forma de você passar a enxergar esse objeto é deixar de olhar para ele. Quando você deixa de olhar para ele, aí você pode enxergar esse objeto
fazendo parte desse contexto. Então, olhar é uma coisa, enxergar é outra. Olhar é uma coisa, enxergar é todo um contexto. Por isso que nós somos terapeutas holísticos. Nós não nos aprisionamos num sintoma, por assim dizer. Okay? A gente olha para esse sintoma, deixa de olhar para ele e passa a enxergar aonde está esse sintoma, quais são as coisas que fazem parte desse sintoma. Okay? Por isso nós somos terapeutas holísticos, porque nós exercitamos o enxergar além, muito além do olhar. Isso faz parte, evidentemente, dos corpos mais sutis. O olho físico, ele não pode enxergar. Nosso olho físico é muito limitado. Diga-se de passagem que dos sentidos, ele é o mais falho. A visão dos 5 sentidos é o sentido mais falho. E, ironicamente, é o que mais consome energia. Ou seja, se nós temos uma grande tendência a nos enganarmos, se deve muito por aquilo que a gente vê, não por aquilo que a gente enxerga, por aquilo que a gente vê. Assim é o mundo. O mundo é muito visual, que tem muita relação com o fígado, que tem relação também com essa competição, com essa expansão, com a posse, com o ter, e assim por diante. Okay? E aí falamos sobre o prazer, né? Então, esses níveis, né? Prazer relacionado ao corpo físico, prazer relacionado ao corpo emocional, prazer relacionado aos corpos mental e anímico, que são prazeres diferentes. E falamos sobre moksha, que é a liberação. Com o conhecimento você vai trabalhando voluntariamente para que você vá se libertando de certas coisas. E você abra espaço para que a vida te responda com coisas mais interessantes, porque você não pode colocar duas coisas no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, você tem que desapegar para abrir espaço para que a vida te dê algo novo. Então, é novidade de instante em instante. Então, não existe as pessoas me dizem assim, por exemplo, eu não consigo, eu quero meditar, mas eu não consigo esvaziar minha mente. Eu não consigo não ficar sem pensar, coisas desse tipo. Eu disse, bom, se você tenta isso, você está tentando o impossível, porque não é por aí. Meditação não é isso. Meditação não é parar os pensamentos. Você não vai conseguir parar os seus pensamentos. Fica livre dessa meta. Descarta essa meta, porque você nunca vai conseguir parar os seus pensamentos. Porque nada é parado nesse universo. Você não consegue parar nada, porque não é assim. O que é meditação? Por que que todos, né? Por que essa meditação está em tudo nesses textos? Por quê? Porque é a forma mais fácil, entre aspas, de você se abrir para a vida, para você escutar mais a vida. Então, meditar não é mentalização. Se você está mentalizando, você não está meditando. Meditar é posição de receptividade. Receptividade.
Receptividade, como você vai degustar alguma coisa. Você colocou algo na boca e você tenta saborear isso. É a mesma coisa, meditar é isso. Você não tenta parar pensamento nenhum e você não tenta visualizar, criar imagens do que quer que seja. Se você quiser meditar. Meditar é a posição extremamente ativa de receptividade. Extremamente consciente de receptividade. Ou seja, é uma passividade extremamente ativa. Fechou os olhos e você vai respirando e você vai testemunhando as coisas. Parece que você está passivo. Você está passivo nessa questão de não estar enviando coisas para a vida. Você não está enviando imagens. Eu vou visualizar a chama violeta, a cor isso, a imagem tal. Você não está enviando nada você não está enviando nada para a vida. Você está em posição de atividade, extrema atividade, diga-se de passagem, mas para perceber, você está em posição de aluno, você não está em posição de professor. Quando você quiser ter respostas profundas, então você silencia profundamente. Porque quando duas pessoas estão conversando ao mesmo tempo, nenhuma entende a outra. Se uma pessoa está falando, a outra pessoa está escutando. Assim é com a vida. Se você quer ter insight profundo, então você baixa a bola nesse sentido de querer enviar alguma coisa para a vida. A vida não precisa de nós, pessoal. Nós é que precisamos. Nós precisamos. Então você exercita esse ouvir, esse escutar profundamente. Respostas profundas, silêncio profundo. Tipo assim, para de falar. Coloque em posição de escutar. Aí você vai ter insights profundos, como é o caso, por exemplo, da música clássica desses grandes mestres. Sabemos que eles não criaram isso. Isso veio de uma outra dimensão. Como esses indivíduos tinham uma certa capacidade de acessar nesse sentido, então eles captam essas obras que não são deles, essas obras imortais, porque a música clássica, ela é imortal, ela é uma música que toca a alma. As músicas do mundo, de uma forma geral, tocam o corpo emocional e o corpo mental, inferior e médio. Superior é só músicas no nível de música clássica, senão não toca o nível mental superior. Pode tocar o corpo emocional, aí você se sente muito bem, mas isso não significa que tenha nutrido, que tenha tocado o teu corpo mental superior. Diga-se de passagem. Liberação. Dharma, Artha, Kama e Moksha. Então, esses princípios da ciência Ayurveda que nos ajudam a essa jornada da autorrealização. Quanto mais profunda é a tua autorrealização, mais voltagem ela tem. Vou repetir. Quanto mais profunda é a tua autorrealização, mais voltagem ela tem, mais potência ela tem. Quanto menos autorrealização tem uma pessoa, menos capacidade ela tem de realizar certas coisas relacionadas a essa relação com o mundo, por assim dizer. Quanto mais azeda é a pessoa, quanto menos autorrealização ela experimenta,
menor a capacidade ela tem de tocar a alma da outra pessoa. Você vai numa igreja, por exemplo, né? E você ouve um testemunho. Por que testemunho tem poder de tocar as outras pessoas? Por quê? Porque foi uma experiência a nível anímico da pessoa. A nível anímico. Então, quando você fala de alguma coisa que você tem realização em relação a isso, isso naturalmente tende a tocar a outra pessoa. Evidentemente que toca a outra pessoa que esteja num fluxo com coisas semelhantes a teu, evidentemente. Sertanejo para sertanejo, funk para funk, clássica para clássica. Né? E está tudo certo. Está tudo certo. A consciência já te dá a consciência de que as coisas que você fala é para alguns. De que aquilo que acontece com você é inteligentemente personalizado para você. Então, existe um grupo de 10 pessoas e tem um fato e cada pessoa tira uma pérola única, porque essa pérola vai depender do grau de consciência de cada pessoa. Então, a vida ela é inteligente, na qual tudo é inteligentemente arquitetado para você. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira que a vida, que Deus, o absoluto de todas as coisas, se ocupe em arquitetar as coisas de uma forma perfeita para você. Tudo aquilo que acontece com você é perfeitamente, é matematicamente arquitetado, dado a tua condição, a tua necessidade, o teu nível de consciência. Maravilhoso isso, né? Ou seja, você nasceu num lar, as coisas que acontecem com você, tudo é matematicamente arquitetado para você. Ah, mas você pode fugir disso? Não, você não pode fugir disso. Ninguém pode fugir disso. O que nós podemos fazer é agindo voluntariamente, criando certas teses para que a vida nos responda com certas antíteses e assim sucessivamente. Por isso que o título do livro que eu tenho, né? O amor não é ingênuo. Não vamos confundir ingenuidade com inocência. Inocência é uma coisa, ingenuidade é outra. A ingenuidade é a raiz de todas as grandes decepções da nossa vida, embora a decepção também cumpra com o seu propósito, assim como a dor, né? E tudo cumpre com o seu propósito. A vida sendo a expressão da inteligência, não existe nada que não tenha, que não cumpra com o seu propósito. Por mais absurdo que possa parecer. O homem cresce muito na dor, o homem cresce muito nas guerras, o homem cresce muito nas perdas. Também. Então, quando ele aprende, quando ele se dá conta, esse se dar conta é esse nutriente que justifica a nossa existência. Porque nós experimentamos N prazeres no corpo físico
que justificam a existência do corpo físico. Experimentamos muitas questões emotivas, emocionais, que justificam a existência desse corpo emocional. E a mesma coisa em relação ao corpo mental. Aprendemos muita coisa que justifica o fato de termos um corpo mental. E a mesma coisa em relação aos corpos mais sutis, por assim dizer, a alma, falando da alma, por assim dizer, né? Então, o que é que justifica o fato de você ter uma alma? Isso vai depender do teu nível de consciência. Se a pessoa está aqui num nível de consciência onde ela veio para experimentar o máximo possível de prazeres relacionados ao corpo físico, está tudo perfeito para ela. É aquele plano matemático perfeito arquitetado para ela. Não é inteligente a gente tentar puxar ela para o nível anímico. Quem tenta fazer isso leva nos dedos da vida, porque não é para fazer isso. Quantas vezes você adquiriu um conhecimento maravilhoso ou se deu conta de algo maravilhoso e quis passar para certas pessoas e levou nos dedos? Por quê? Porque isso é tudo muito personalizado. Você pode estar conversando com uma criança de 10 anos, pois é, mas ali pode estar uma consciência muito mais desperta, por assim dizer, do que alguém de 70, 80 anos. A idade corpórea não conta nessa questão. Não conta nessa questão. Até porque se fosse assim, né? Uau, 90 anos é sábio. Não é sábio, não. Não significa isso. Diga-se de passagem que com a idade tende a piorar, porque esses aspectos psicológicos nossos, a nossa personalidade tem muita mais afinidade com o mundo corpóreo, com o mundo físico, do que com o mundo espiritual. É por isso que tende a piorar quando a pessoa ela não se trabalha. A pessoa vai ficando mais ranzinza, vai ficando mais chata quando ela não se trabalha. E esse se trabalhar não acontece de uma forma mecânica, ou seja, não acontece com o tempo. Eu não posso achar que se eu não fizer nenhum trabalho sobre mim, necessariamente quando tiver 70 anos eu vou ser mais esperto do que hoje. Não. Não significa que se eu passar por N experiências, significa que eu vou estar mais desperto. Também não significa. Despertar a consciência é um trabalho voluntário. Você tem que estar atento. Você tem que estar atento. Você tem que exercitar o discernimento, a discriminação das coisas. Para isso exige conhecimento. Sinto muito dizer, mas exige conhecimento. Seja de que campo for, mas exige conhecimento. Você pode dizer, mas o meu avô era lá da roça, não sabia nem ler e nem escrever, mas era um homem muito sábio. Perfeito, essa sabedoria dele não vinha um acaso, não vinha porque era um homem que dormia diante da vida, era um homem que observava as coisas, ele tinha essa atitude ativa, passiva de observar as coisas. Ativa de observar e passiva nessa questão de não querer jogar uma cor personalizada sobre as coisas. Ele observava as coisas tal qual como são. O galo cantou. Geralmente significa isso em tal horário. O tempo nublou, coisa assim.
Observação, extremamente ativo nessa observação, mas absolutamente passivo em não querer jogar uma cor da sua personalidade sobre essas coisas. Porque quando nós jogamos uma cor da nossa personalidade em relação às coisas, aí você perdeu a essência. Você perde a pureza, já não é algo mais puro, está contaminado pela personalidade. Então, meditação não tem nada a ver com personalidade, nessa questão de expressão da personalidade. Ela morre nisso, na verdade. Quanto menos você existir nesse sentido de personalidade, mais profundo você pode meditar. Entende? Você é simplesmente um observador. Você é uma identidade observadora. Aí quando você recebe uma coisa brilhante, aí a personalidade só está lá esperando para se apropriar disso e usar isso a seu prazer. Aí entra a personalidade. Por isso, do grande detalhe dessas questões que a gente falou, né? Dharma, Artha, Kama, Moksha. Porque aqui entra o valor absoluto de trabalharmos a nossa personalidade também. Porque ela vai ser o veículo da expressão da tua alma. Aqui nesse mundo, a nossa alma tem que se expressar. E para ela se expressar nesse mundo precisa de veículos. E um deles é o corpo físico, o corpo mental, e nele está a nossa personalidade. Então, trabalho espiritual, é irônico isso, mas começa pelos corpos mais grosseiros. Começa pelo corpo físico, pelo corpo emocional e pelo corpo mental. Ou seja, você vai trabalhando a sua personalidade, vai refinando ela, permitindo com que esses corpos sutis possam se expressar mais. Então, é muito difícil que um aspecto anímico, simbolicamente desse grau, possa se expressar através de uma personalidade que não tenha condições de expressar essa questão. Por isso da importância de também trabalharmos a nossa personalidade, para que por ela possa se expressar essas questões mais refinadas. Mais refinadas, isso é algo completamente relativo, tá? Completamente relativo. Completamente personalidade. Ou melhor, completamente personalidade. Personalizado, melhor dizendo. Que eu quero dizer? O único processo comparativo não é você com Buda, tá? Não é com o mestre tal lá, coisas desse tipo. Isso não tem fundamento. Seria a mesma coisa você querer comparar uma caneta com a lua. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É você com você. É você hoje com você ontem. Esse é o único processo comparativo válido. Mestres, guias, assim por diante, é para inspirar, para te dar segurança, para te estimular uma confiança na tua jornada. Porque nós, evidentemente, precisamos ter parâmetros, né? Porque se não tiver parâmetro, aí a coisa se espalha, e quem se espalha não chega no mar. Precisamos de parâmetros. Você vai fazer qualquer coisa que você vai fazer, nós precisamos de parâmetros. Você vai fazer um prédio, precisa de parâmetro. Eu quero fazer um suco saboroso. Parâmetros. Preciso de parâmetros. Eu quero fazer um prato extremamente saboroso. Parâmetros para isso. Eu quero fazer um prato, e esse prato ele não precisa ficar saboroso. Ele pode ficar bem ruim.
Para isso também você vai ter que seguir certos parâmetros. Ou seja, para tudo existe isso. Então, a mensagem desses sábios, por assim dizer, desses textos clássicos, é unicamente relacionado a isso. Nós temos referências para que tenhamos parâmetros, fé, segurança na nossa jornada. Nós precisamos, na nossa condição, nós precisamos de referências. Nós precisamos disso. Então, o Buda, Jesus, né, esses feras, por assim dizer, eles vieram colocar referências para nós. Referências. E essas referências sempre têm relação a esses temas que a gente falou, ao Dharma, a responsabilidade que nós temos com as coisas. Tem relação com a prosperidade, tipo assim, pô, a casa caiu, meu amigo. Eu sei que você está sofrendo, pois é, mas se agarre a certos valores e siga, porque tudo passa na vida. Tudo passa na vida. Siga. Essas referências que eles nos passam, esses princípios, também têm relação com prazer. Também tem relação com prazer. A nossa alma, ela é movida por prazer. A nossa alma é movida por prazer. Quando você vê essas imagens desses expoentes espirituais, arrisco a dizer, eles são seres viciados nesse prazer espiritual, nesse prazer gerado nesse movimento anímico. Eles são viciados nessa resposta que a vida dá para eles diante dos movimentos deles. São seres absolutamente viciados nessa química divina, né? Que, como diria, acho que Santo Agostinho, né? Loucos em Deus. Eles são loucos em Deus. Eles são loucos na vida. São loucos nesse prazer que gera mais e mais consciência. Diferente da loucura do mundo, que gera mais inconsciência. Tudo que gera mais inconsciência é absolutamente contrário à consciência. Tudo que ajude a despertar a tua consciência é completamente a favor do movimento da tua alma, porque a tua alma quer despertar. A tua alma, simbolicamente, podia estar lá no céu. Ela estava lá no céu, digamos, tá? Um exemplo. Estava lá no céu. Estava lá, tudo lindo e maravilhoso. Ela conhecia o céu. Só que para ela tomar consciência disso, ela tem que tomar consciência do não céu, daquele nível. Okay? Por isso que a gente tem determinadas experiências onde nós experimentamos uma desilusão, experimentamos dor, mas o propósito da vida para todas as tuas experiências, para todas, sem exceção, visa o reconhecimento. Quando você está aprendendo coisas, você está aprendendo porque o objetivo, na verdade, é o reconhecimento. Então, o conhecimento, ele é servo, ele trabalha para o reconhecimento. Por isso que não adianta você ler e não ter as experiências da vida. Porque conhecer é uma coisa, reconhecer é outra. Reconhecer precisa da experiência. Não é à toa que se diz que a matriz do céu está no inferno. Faz todo sentido isso. Então, o peixe conhece a água, mas para ele reconhecer a água, você vai ter que tirar ele da água. Aí ele vai se debater, vai entrar naquela dor, naquele desespero e vai suplicar pela água. Por favor, eu quero a água. Aí você larga ele na água e diz, nossa, água, como estou te percebendo de uma forma diferente.
Eu era feliz e não sabia. Okay? Então, essa experiência do reconhecimento faz parte desse peixe e ninguém mais tira isso dele. E isso tem relação com Dharma, porque a relação com a água agora e com tudo aquilo que faz parte também muda a partir do reconhecimento. Vai mudar o Kama, evidentemente que o nível do prazer desse peixe em relação à água é outro prazer. E em relação a moksha, nesse peixe, ele também está livre de certas coisas. E ao mesmo tempo ele está mais receptivo a outras coisas. Veja que está tudo interligado. Vida o que é? Vida é sinergia. Por isso que o terapeuta holístico não pode ficar preso à visão. Ele dá uma olhadinha, ele olha, mas depois ele passa para o enxergar. Porque a visão não consegue ver sinergia. A visão não consegue linkar algumas coisas. O enxergar, esse linka as coisas. Esse enxergar consegue se dar conta da atuação, da ação de coisas na qual a visão não consegue se dar conta. Por isso que o enxergar te possibilita você perceber a etiologia do sintoma, as raízes que podem estar ligadas ao sintoma das coisas. E isso vale para tudo, isso vale para a nossa vida. Passamos a enxergar mais a nossa vida e aí nós vamos nos dando conta das possíveis raízes, das possíveis etiologias que fazem parte da nossa vida. A raiz, você como uma alma sujeita a todo tipo de experiência, por assim dizer, né? Porque a vida é misteriosa. Ainda bem. Se você vai jogar xadrez e digamos que você soubesse antecipadamente que a tua vitória fosse certa, não haveria graça nenhuma no jogo. Então, esse sentir da possibilidade da perda, da possibilidade do fracasso, da possibilidade do não conseguir, é que dá graça ao jogo. Se não fosse isso, não teria graça. Literalmente não teria graça. A questão é que existe um jogo eterno. A questão é que a própria consciência vai te dando essa segurança de que, embora você possa perder uma partida atrás da outra, pode perder milhares de partidas. A cada partida você está aprendendo nesse jogo, você está aprendendo coisas, você está experimentando, você está vivendo coisas e você nunca será eliminado, por assim dizer. Não interessa quantas partidas você perca. Mesmo que você roube no jogo, você nunca será eliminado do jogo da vida, porque você faz parte da vida. Então a vida não vai se auto-eliminar, porque senão isso seria um atestado de incompetência divina. É claro que isso nunca irá acontecer. Não é? Porque se você tem esse senso da lógica de que tudo é regido por uma inteligência maior, isso é mais do que lógico, isso é lógico, né? Então, essa inteligência divina, eu posso pressupor que já sabia há trilhões de anos atrás que eu estaria fazendo esse vídeo
nesse momento. É ou não é? Isso é uma lógica, né? E de que essa inteligência divina já sabe como estará o nosso sistema solar daqui a trilhões de anos. Ele já sabe. Então, por uma lógica, ele não iria criar alguma coisa condenada ao fracasso, porque senão seria atestado a sua própria incompetência. Por isso que não interessa as experiências, interessa as experiências no sentido das respostas que essa alma vai ter. Isso interessa. Mas essa alma nunca será tirada do jogo, porque senão seria atestado de incompetência do próprio divino. Então isso nunca acontecerá. Por isso que o mal, entre aspas, nunca será destruído, porque isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. Você não consegue imaginar lá esses seres. Vamos pegar o nosso Jesus Cristo, né? Que mais que da nossa. Não consegue imaginar Jesus Cristo lá sentado numa rede, né? Ai, tudo lindo e maravilhoso. Pô, que saco, né? Não tem nada para fazer porque é tudo lindo e perfeito. Não adianta eu querer ajudar alguém, porque onde eu estou ninguém precisa disso, né? Porque está todo mundo pleno, todo mundo lindo e maravilhoso. Então deve ser um saco, né? Mas quando você se dá conta de que o vazio faz parte da vida, então aonde quer que esteja esse ser, ele está em movimento, porque isso é a vida. Porque não interessa o nível do ser, ele está sujeito à vida. A vida é o número 1. E vida é movimento. Ela não permite que nada fique parado. É ela que rege tudo. Tudo é regido pela vida. Ok? E uma das leis é isso. É o eterno movimento. Entre aspas, é como se não existisse zona de conforto. O êxtase, o próprio êxtase, estou experimentando um êxtase espiritual. Você está experimentando isso em movimento. Por isso que é completamente em vão você tentar segurar um sentir. Nossa, eu senti algo maravilhoso, eu vou tentar segurar isso para mim. Não consegue. Porque isso está sendo arrastado pela vida. Isso é a própria vida em movimento. Na verdade, o que está acontecendo agora é vida em movimento. Eu sou vida em movimento. Tudo é vida. Tudo é vida em movimento. Você é vida em movimento. E aí, voltando lá, eu gostaria de meditar, mas não consigo deixar minha mente vazia, né? Ou parar. Não é assim. Você não consegue parar nada, porque não é para isso. Você não consegue, eu vou pensar em algo e vou parar esse pensamento. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue parar o que quer que seja. Isso aí, pessoal. Então, Dharma, Artha, Kama e Moksha. Artha, você nas relações. Artha, prosperidade. Você no movimento em si, o teu movimento particular. Kama, prazer, os níveis, né, de prazeres. E Moksha, liberação. Então você está dando um passinho para frente, você está se libertando desse passinho para trás. Isso é fato. Ok? Bom, gratidão. Falamos mais sobre essas questões da ciência Ayurveda. Grato pela atenção. Namastê e até os próximos vídeos.